Convidamos o Sr. Tindaro Kouketsu, da Premium Solar, para a sua apresentação. Saudações a todos, meu nome é Tindaro, sou da Premium Solar, trabalho no setor de engenharia dedicado ao atendimento dos nossos clientes e instaladores e estou aqui hoje para falar mais um pouco a respeito da parte de mobilidade urbana. Não é nossa área, mas eu tenho bastante experiência aí para poder compartilhar. Espero que seja uma apresentação bem legal aí, que a gente possa estar compartilhando conhecimento nessa oportunidade. Muito obrigado. Então vamos lá. Primeiramente eu vou falar aqui a respeito do nosso tema, infraestrutura para a mobilidade elétrica. Vamos abordar a ideia das oportunidades no setor de mobilidade elétrica. Aqui eu vou apresentar algumas oportunidades que eu tenho visto nesse setor. Apesar de a Premium ser uma empresa dedicada somente ao solar, nós temos muito interesse na área de mobilidade elétrica também, e eu gostaria aqui de apresentar algumas situações que eu tenho visto em alguns cases, né? E aqui eu vou apresentar então algumas informações que, na minha opinião, são relevantes. Primeiramente, observando a demanda de carros elétricos hoje no Brasil, a maior dificuldade que os clientes têm tido a respeito disso é relacionado com a disponibilidade de estações de carga. Lembrando que o carro elétrico, que não é híbrido, ele precisa totalmente da carga elétrica, então com isso ele acaba tendo uma demanda aí de energia em diversos pontos onde ele possa se encontrar. Nada mais importante do que as estações de carga para essas situações. Temos hoje vários pontos onde há o carregador, a disponibilidade de carga, porém a área de abrangência ainda é muito pequena. Na minha opinião, é praticamente impossível fazer uma viagem interestadual, por exemplo, com um veículo 100% elétrico, onde a disponibilidade de estações de carga ela é muito pequena. Então, com isso, na minha opinião, isso acaba sendo um grande nicho de mercado, onde todos têm buscado essas soluções, e é aí que eu vejo a primeira oportunidade. Então, isso é voltado a novas estruturas de estações de recarga, não só a instalação delas, mas sim a disponibilidade de alguma maneira online, para que isso venha a ser a se tornar uma rede de fácil acesso, para que quem tenha seu carro elétrico possa acabar encontrando uma estação de carga de maneira bem simples. Lembrando também que esse tipo de estações de carga, elas são tanto abastecidas com a energia elétrica direto da rede, ou de maneira utilizando a energia renovável. Com isso, acaba sendo muito mais interessante agregar as duas ideias, onde nós conseguimos, por exemplo, disponibilizar sistemas de carport solar, onde o cliente pode ter uma instalação de solar que vai gerar energia suficiente para carregar os veículos, e com isso ir expandindo a ponto de conseguir atender uma grande demanda de veículos. Na minha opinião, considero a primeira e mais importante oportunidade de mercado quando o assunto é mobilidade elétrica. Na sequência, eu tenho aqui a questão da acessibilidade às estações de carga. Não basta apenas instalar essas estações de carga se os clientes não podem encontrá-la. É necessário, praticamente obrigatório, existir aí um mapeamento, uma facilidade no acesso para essas estações de carga, onde os clientes vão poder ter o acesso e conseguir fazer o carregamento dos veículos. Também coloquei aqui um exemplo, né, do sistema digital do Nissan Leaf. Ele tem o EV-IT, que ele basicamente ele usa as redes de comunicação, e aí ele mantém o motorista atualizado constantemente sobre a autonomia do veículo e o ponto de carga mais próximo. Isso, na minha opinião, para a mobilidade elétrica é vital. Iniciar uma viagem de repente, né, e com isso ter ela interrompida por falta de abastecimento
de energia do veículo é algo totalmente incômodo e também acaba se tornando uma grande barreira para os novos clientes dessa área de mobilidade elétrica. Então, aí também eu vejo que é necessário uma força em conjunto para que isso se torne de maneira mais popularizada para todos os clientes. Na sequência, gostaria de falar sobre a questão de monetização desse processo, né? A conectividade que nós já abordamos aqui, ela basicamente ela pode ser a melhor ferramenta para monetizar esse tipo de atividade. Então, com isso, o cliente ele pode fazer as suas viagens, encontrar os pontos de carregamento e, junto com isso, ele ter uma forma de pagamento. Pois é importante ressaltar também que o tipo de carga, o tempo de carga, ele influencia na questão de custos, pois ele vai impactar diretamente no consumo desses veículos. Então, é importante que haja aí um bom estudo voltado para a área de monetização, realmente. Lembrando que os veículos elétricos, eles têm aí hoje, né, uma baixa disponibilidade de carregadores espalhados aí pelo nosso Brasil. Um exemplo aqui no Paraná mesmo, dá para se contar nos dedos a quantidade de veículos que existem, de carregadores que existem, né, para esses veículos. Na região central, normalmente na capital, a gente tem uma grande disponibilidade, porém, quanto mais nós deslocamos para o interior, menor essa disponibilidade. Então, com isso, com certeza, locais estratégicos serão muito bem aceitos, na minha opinião, serão muito bem recebidos relacionado a esse tipo de carga de veículo elétrico. Na próxima opção, e nas duas próximas, eu vou falar um pouco das baterias. Na minha opinião, a bateria acaba sendo o item mais importante de um veículo elétrico. Lembrando que se não é 100%, eu creio que seja aí uma grande fatia, né, do valor do automóvel, e a vida útil delas também é totalmente limitada. Então, nós lembramos que a vida útil dos carros elétricos ela acaba sendo um pouco menor do que, vamos dizer assim, a autonomia de um carro a combustão, pois o carro a combustão ainda permite vamos dizer assim, o recondicionamento do motor, e já no carro elétrico, basicamente, todo esse custo está voltado às baterias, que em alguns casos elas possuem a possibilidade de reutilização em outras aplicações, porém, não é possível, ao meu conhecimento, que essas baterias sejam revitalizadas, que elas possam voltar à utilização novamente, caso elas venham a perder a sua vida útil. Então, a atenção com as baterias, na minha opinião, ela deve ser bem grande, lembrando que esse tipo de sistema, a bateria, existem os seus prós e os seus contras, né? Não estou aqui para levantar isso, estou aqui sim para buscar oportunidades nesse mercado que cada vez vem aumentando no Brasil. Então, aqui no item 4 eu falo da visualização de desempenho das baterias. É muito importante para o cliente, para o comprador do veículo, saber qual é o desempenho das suas baterias. É óbvio que, vamos dizer assim, o desempenho das baterias vai muito de acordo com a utilização do veículo, mas existem algumas ferramentas já disponíveis em alguns modelos que eles informam sobre isso, né? E é por isso que eu gostaria de falar aqui do modelo i da BMW, que esse modelo ele já possui algumas funções que ajudam a estender a autonomia da bateria. Então, basicamente, nesse modelo existe um controle que ele faz toda a análise da utilização do veículo, ele mede a eficiência de cada viagem, e acaba fornecendo também essas dicas úteis, né, de como dirigir o carro com mais eficiência e aumentando a autonomia. Mesmo para quem possui um veículo a combustão sabe bem disso,
existem várias regiões do Brasil onde a distância entre os postos de gasolina, por exemplo, são bem grandes, então a autonomia ela acaba sendo vital em várias situações. Aqui é mais uma delas, exemplificado na parte de veículos elétricos. Então, considero que esse é um ponto crucial. Quando nós falamos de veículos elétricos, é muito difícil falar de outro tema a não ser a questão de carregamento das baterias, a questão de autonomia dos veículos, pois isso é a chave vamos dizer assim, do desenvolvimento desse tipo de aplicação no Brasil. Por último, aqui eu gostaria de mostrar a questão do monitoramento da gestão das baterias, que acaba sendo bem interessante, onde a integração do veículo com o smartphone, onde ele permite que o usuário possa ter informações detalhadas do seu consumo de bateria, a questão de autonomia da bateria, mensagens de serviço. Hoje é um serviço limitado a BMW, que aqui eu conheço, tá? Peço desculpas caso alguém alguém conheça outras tecnologias que foram lançadas antes dessa apresentação, porém, quando o assunto é mobilidade elétrica, ainda nós temos vamos dizer assim, uma baixa oferta de tecnologia no Brasil. Então, é importante e acaba sendo bem interessante, na minha opinião, para as empresas que buscam aí uma oportunidade nessa área, estarem bem atentos aí para questões como a questão do monitoramento das baterias, a questão das cargas. Acompanhar esse mercado acaba sendo muito interessante, pois ele pode trazer aí uma série de informações, uma série de oportunidades, onde empresas que atuam em ramos totalmente diferentes do que eu apresento aqui, elas podem estar aí convertendo e de repente, se adaptando a esse nicho de mercado, que eu tenho certeza que nos próximos anos no Brasil ele vai ter uma alta muito grande. E esse tipo de tecnologia, para nós brasileiros, acaba sendo um pouco, vamos dizer assim, restrito, acaba tendo uma oferta muito baixa, porém lá fora é muito nítido que existe essa oferta de produto muito maior. Então, podemos pegar alguns exemplos, como China, por exemplo, onde eles têm uma grande disponibilidade de veículos elétricos. É muito simples comprar um veículo lá na China, os preços são acessíveis, a questão de disponibilidade de variedades de modelos. Hoje, vamos dizer assim, a grande oferta de veículos no mercado brasileiro é bem parecida, os modelos. A gente tem algumas situações onde tem alguns modelos diferentes uns dos outros, mas no contexto geral eles são basicamente os mesmos modelos. Então, pensando nisso, a gente pode observar que no Brasil ainda nós temos muito para evoluir nessa área, e quem se interessar por ela, quem tiver a preparação para estar atuando nela, também tem a oportunidade de ganhar muito dinheiro aí. Acaba sendo vamos dizer assim, uma grande oportunidade que está aí na porta. Nós estamos enxergando isso, então vai aproveitar bem quem tem uma preparação antecipada. E a minha dica foi justo voltada nesse sentido, para que as pessoas comecem a enxergar esse tipo de tecnologia como uma nova grande oportunidade, e com isso o mercado tende a se adaptar a essa situação. Se houver uma grande oferta de carregadores veiculares, por exemplo, eles vão poder aumentar o interesse dos clientes que pensam em comprar um veículo elétrico. Então, no contexto geral, a gente pode analisar isso aí de maneira extremamente positiva, onde todos vão ter bons resultados aí nesse sentido. Peço desculpas pela apresentação curta, agradeço a todos pela oportunidade. Lembro novamente que, ao meu ver, essa questão de mobilidade urbana ela acaba sendo algo extremamente interessante, e deixo
as minhas considerações de que é um mercado ainda que tem muito potencial para crescimento no Brasil. Aqui estão meus contatos, agradeço a todos pela participação, agradeço pela oportunidade, espero que tenha sido um pouco claras as minhas explicações. Estou a dispor para qualquer dúvida, caso surjam mais algumas coisas, estou à disposição através do LinkedIn, meu WhatsApp, por e-mail. Agradeço a todos novamente e muito obrigado. Agradecemos o senhor Tíndaro Kouketsu, da Premium Solar, por sua apresentação.